Olá, eu sou Rafael de Almeida Parravano e minha dupla é a Júlia Santana. Nós vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, orientado pela professora doutora Marjorie Mendes Marini Souza, abordando sobre o Trypanosoma cruzi, a interação entre o parasita e a célula hospedeira. A doença de Chagas representa uma condição infecciosa, com fase aguda e crônica, classificada como enfermidade negligenciada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e apresenta elevada carga de morbimortalidade em países endêmicos, incluindo o Brasil. As distorções econômicas no local em que cada um vive interagem diretamente com a distribuição social da parasitose, possibilitada por deficiências na qualidade de vida do indivíduo, a exemplo das condições de moradia, saúde e educação, perpetuando nos ciclos de pobreza da enfermidade. Devido ao alto número de pessoas que permanecem sem diagnóstico ou tratamento, combinado com as áreas com transmissão ativa remanescente, a doença de Chagas coloca cerca de 75 milhões de pessoas em risco de infecção. Esse elevado risco de infecção reforça a necessidade de uma melhor compreensão sobre o processo de interação entre o parasita e as células hospedeiras, sugerindo embasamento para o desenvolvimento de novas possíveis terapias. Nosso trabalho tem como objetivo descrever como ocorre a interação entre o protozoário Trypanosoma cruzi e o hospedeiro humano, destacando os mecanismos moleculares envolvidos neste processo por meio da análise e seleção de informações pertinentes e atuais sobre o assunto. Foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando como parâmetros palavras-chave, artigos recentes, livros conceituados e buscas bibliográficas em base de dados confiáveis. A doença de Chagas é uma doença infecciosa causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Descoberta em 1909 pelo pesquisador brasileiro Carlos Chagas, é considerada atualmente um desafio à saúde global por estar entre as doenças parasitárias humanas que apresentam o maior índice de morbimortalidade no mundo. Sua transmissão ocorre através do contato com as fezes de insetos vetores contaminados com parasita T. cruzi. Os insetos vetores são conhecidos como triatomíneos e popularmente chamados de barbeiros. Os barbeiros são insetos hematófagos que vivem nas matas e florestas, se alimentando do sangue de animais, e à noite vão até casas feitas de pau a pique e naquelas feitas com tijolos de barro, ficando nas frestas dessas casas para procurar alimento. A forma mais comum de transmissão é pela picada do barbeiro, que defeca nas proximidades do local da picada e permite, assim, que o parasita ingresse à corrente sanguínea após o prurido, já que ele não penetra a pele sem lesão, somente via mucosa. Além disso, é possível que a transmissão ocorra por via oral, ou seja, pela ingestão de alimentos contaminados com os parasitas em sua forma infectante, como os casos que já ocorreram em algumas pessoas que consumiram açaí e caldos de cana-de-açúcar contaminados, que seja por um manuseio incorreto em seu preparo ou por acidente, o inseto vetor infectado acabou sendo misturado em seu processo de maturação, contaminando a pessoa que ingeriu. A transmissão pode ocorrer também por via parental, da mãe para o filho, ou através de transplante de órgão, transfusões sanguíneas e até por acidentes laboratoriais. O T. cruzi é um protozoário flagelado, microscópico, pertencente à ordem Kinetoplastida e família Trypanosomatidae. É caracterizado pela presença de um único flagelo responsável por sua locomoção e de um DNA compactado denominado kDNA, que fica armazenado em uma organela chamada de cinetoplasto, localizado na mitocôndria e próximo ao núcleo. O cinetoplasto é uma região específica da mitocôndria e é formado por uma extensa rede de moléculas circulares que estão interligadas. Tal arranjo representa aproximadamente 30% do DNA total dos trypanosomatídeos. O formato do cinetoplasto, assim como a sua posição em relação ao núcleo, são os critérios utilizados para classificar as diferentes formas de desenvolvimento de T. cruzi, que são as epimastigota, amastigota e tripomastigotas, além de apresentar um ciclo de vida heteroxênico, isto é, apresenta tanto um hospedeiro vertebrado definitivo, que são os mamíferos em geral, incluindo o homem, quanto um hospedeiro invertebrado intermediário, com insetos hemípteros da família Retuvidae e subfamília Triatominae, caracterizados como os vetores. O ciclo de vida do T. cruzi no barbeiro se inicia com a ingestão de tripomastigotas no sangue do hospedeiro reservatório, indicado como número 5 na figura. No intestino do inseto, os tripomastigotas multiplicam-se e diferenciam-se em epimastigotas, como vemos no número 6, e então em tripomastigotas novamente, o número 8. Quando o inseto pica o hospedeiro, o local é contaminado com fezes contendo parasita em sua forma alongada, os tripomastigotas metacíclicos, evidenciados pelo número 1, que penetra a corrente sanguínea do hospedeiro através do prurido, porque o parasita não penetra a pele intacta, somente via mucosa ou ferimentos na pele, chegando agora ao homem, por isso as setas azuis na figura e sendo o número 2. Ao atingir a corrente sanguínea, os tripomastigotas metacíclicos se espalham pelo corpo do hospedeiro e são fagocitados por uma célula de defesa do sistema imune, o macrófago, ficando dentro de um fagossomo onde se diferenciam em amastigotas, de forma arredondada e não flagelados, e se reproduzem assexuadamente por divisão binária, gerando milhares de descendentes e deixando a célula hospedeira saturada de parasitas, fazendo com que ela se rompa. Os amastigotas se diferenciam em tripomastigotas sanguíneas,
que após a ruptura da célula, evadem para a corrente sanguínea e infectam células musculares lisas do esôfago e ou do colo intestinal e musculares cardíacos, células pelos quais essas formas parasitárias apresentam preferência, como vemos no número 3. As suas diferentes formas de vida alternam entre estágios que sofrem divisão binária e as formas não replicativas de infectantes. Como formas replicativas, estão incluídas os epimastigotas, presentes no tubo digestivo do inseto vetor, e os amastigotas, observados no interior das células de mamífero. As formas não replicativas são os tripomastigotas metacíclicos, encontrados nas fezes e urina do hospedeiro intermediário, e os tripomastigotas sanguíneos, circulantes no sangue do hospedeiro definitivo. Essas três formas evolutivas são identificadas morfologicamente pela posição do cinetoplasto em relação ao núcleo da célula e ao seu flagelo. Os epimastigotas apresentam seu cinetoplasto localizado na posição anterior ao núcleo, sendo neste local também a emergência de seu flagelo. Os amastigotas são organismos arredondados e sem locomoção por não apresentarem flagelos livres e seu cinetoplasto é localizado na região anterior ao núcleo. Os tripomastigotas, que se diferenciam ainda em metacíclicos derivados de epimastigotas e tripomastigotas de corrente sanguínea derivados de amastigotas, em ambos, a posição de seu cinetoplasto está situada na parte posterior do flagelo, em posição terminal, e o flagelo emergindo próximo ao cinetoplasto. Como já descrito, as formas infectantes do T. cruzi são os tripomastigotas, principalmente os tripomastigotas metacíclicos, que normalmente apresentam alto grau de virulência. Para que esses tripomastigotas consigam infectar e estabelecer o seu ciclo nas células do hospedeiro, é necessário que haja um processo chamado de interação. Nessa interação, os tripomastigotas precisam se aderir à superfície da célula hospedeira para que a invasão ocorra com sucesso. A adesão envolve reconhecimento de moléculas presentes nas duas células envolvidas, o parasita e seu hospedeiro, e um grande número de moléculas está envolvido na ligação de tripomastigotas à membrana plasmática da célula hospedeira, o que possibilita a interação e internalização do parasita. A maioria das moléculas que participam deste processo estão localizadas no glicocálice do parasita, facilitando a conexão com vários constituintes da membrana celular e da matriz extracelular. A interação parasita-hospedeiro envolve 3 etapas que culminam na invasão pelo T. cruzi. A primeira é a adesão de tripomastigotas à superfície da célula hospedeira. A segunda é a internalização de tripomastigotas, que pode ocorrer de 3 formas. E a terceira é a maturação do vacúolo parasitóforo, um compartimento intracelular formado após a internalização do parasita na célula hospedeira. Durante a interação parasita-hospedeiro, o Trypanosoma cruzi produz e libera partículas que são cruciais para os eventos imunomoduladores desencadeados pelo parasita e que são armazenadas em estruturas chamadas de vesículas extracelulares, formadas por uma bicamada lipídica contendo proteínas e ácidos nucleicos, onde apresentam vários componentes de superfície do parasita envolvidos na adesão, invasão e migração do parasita. As vesículas liberadas modulam a infecção e aprimoram a capacidade do protozoário de entrar e escapar do vacúolo parasitóforo. Os componentes dessas vesículas ativam uma cascata de sinalização e modulam as respostas celulares do hospedeiro, ou seja, as vesículas extracelulares liberadas pelo parasita fazem com que os eventos fundamentais para os primórdios da infecção aconteçam. Essas vesículas são capazes de afetar os filamentos de actina da célula hospedeira, uma proteína globular relacionada à manutenção da forma celular e motilidade celular, o que permite a migração de lisossomos e a formação do vacúolo parasitóforo necessário para a internalização do parasita. Com isso, o parasita é capaz de adentrar a célula hospedeira e permanecer por um período suficiente para se replicar. As vesículas podem ser liberadas pelas 3 formas de vida do Trypanosoma cruzi, que contém fatores de virulência envolvidos na invasão de células hospedeiras, no desenvolvimento intracelular do parasita, na evasão imune e no aumento do parasitismo cardíaco, inflamação e arritmia, que contribuem para a patogênese da doença de Chagas. Além das vesículas extracelulares, existem outras moléculas presentes no glicocálice do Trypanosoma cruzi, que são agrupadas em várias famílias, incluindo mucinas, transialidases, moléculas semelhantes a transialidases e proteínas integrais de membrana, além de polissacarídeos, glicoproteínas e lipídios ancorados ao fosfatidil-inositol na membrana. As transialidases são enzimas que removem resíduos de ácido ciálico, de glicoproteínas, glicolipídios e oligosacarídeos presentes no meio e os transfere para moléculas aceptoras, as mucinas, presentes na membrana plasmática das formas tripomastigotas. Com isso, as mucinas, que são as principais glicoproteínas da superfície do Trypanosoma cruzi, importantes na interação entre tripomastigotas e célula hospedeira, são capazes de realizar a adesão e a entrada celular do parasita no hospedeiro. A adesão
ocorre através da ligação das mucinas à fibronectina, molécula presente na superfície celular da célula hospedeira, e após esse reconhecimento, o parasita é internalizado. O cininogênio de alto peso molecular, do inglês High Molecular Weight Kininogen, é uma proteína plasmática que tem papel na coagulação sanguínea e na produção de bradicinina, uma substância vasodilatadora com função hipotensora. Trata-se de uma proteína muito importante para a ação da cruzipaína, uma molécula definida como uma glicoproteína que está envolvida na invasão de células hospedeiras por tripomastigotas. A cruzipaína secretada pelo parasita cliva o cininogênio, seu substrato natural, gerando cininas, que são peptídeos, que se ligam aos receptores de bradicinina B2R presentes na superfície celular de diversas células, como células endoteliais, células do músculo liso, células epiteliais, fibroblastos, células neuronais e células dendríticas, para estimular a liberação de cálcio, o que é importante para a exocitose de lisossomos, que, quando se fundem à membrana celular, permitem a internalização do parasita na célula hospedeira e a formação do vacúolo parasitóforo. Uma outra molécula que também está relacionada ao influxo transitório de cálcio que permite a invasão do parasito nas células hospedeiras é a oligopeptidase B, encontrada no citosol do trypanosomatídeo. A oligopeptidase B atua por meio da geração de um agonista, que atua sobre o receptor acoplado à proteína G, ativando a fosfolipase C da célula hospedeira. A fosfolipase C converte fosfolipídios de membrana em inositol trifosfato, e isso estimula a liberação de cálcio intracelular a partir dos estoques de cálcio do retículo endoplasmático, o que viabiliza o recrutamento lisossomal e a fusão lisossomal à membrana celular para internalizar o parasita. As moléculas GP82 e GP85 são moléculas da superfamília GP85 Cialidase. A GP82 está presente em tripomastigotas metacíclicos, enquanto a GP85 está presente em tripomastigotas de cultivo celular, sendo que esta última reconhece componentes da matriz extracelular, como a citoqueratina 18. Ambas as moléculas desempenham a mesma função, e é mediar a adesão do parasita à célula hospedeira e a exocitose lisossomal, eventos necessários para a internalização do parasita. Este processo de internalização ocorre por meio da ruptura do citoesqueleto de actina, dependente de cálcio e mobilização de lisossomos para o local da invasão do Trypanosoma cruzi. A invasão por Trypanosoma cruzi, mediada pela GP82, requer a atuação e presença do LAMP2, do inglês Lysosomal Associated Membrane Protein 2, uma proteína associada à membrana lisossomal da célula hospedeira, capaz de se ligar à GP82. A ligação da GP82 à LAMP2 induz a exocitose de lisossomos e a formação do vacúolo parasitóforo. Uma glicoproteína interessante durante o curso da invasão por tripomastigota metacíclico é a GP90, que possui um funcionamento diferente das outras. A GP90 atua como um regulador negativo da infectividade do parasita, ou seja, a GP90 está inversamente relacionada com a capacidade de invasão do parasito. Ao contrário da GP82, a GP90 não ativa os processos intracelulares de carreamento de cálcio após sua ligação na célula-alvo. Assim como a GP90, a molécula de superfície GP3550, expressa por cepas de Trypanosoma cruzi na fase de tripomastigota metacíclico com baixa virulência, provoca a mobilização de cálcio intracelular de forma bem menor do que ocorre na ligação da GP82, ou seja, ambas as moléculas, tanto a GP90 quanto a GP3550, apresentam baixo ou nenhum aumento de cálcio citoplasmático quando se ligam aos receptores na célula hospedeira. A última molécula a ser citada é o fator de crescimento de transformação beta, uma molécula presente na superfície do trypanosomatídeo que se liga a receptores TGF-beta situados na membrana da célula hospedeira e medeia a adesão do parasita à célula. Após o reconhecimento e adesão do parasita à superfície da célula hospedeira, ocorre uma série de processos de sinalização celular que culminam na sua internalização. Nos momentos iniciais do reconhecimento do Trypanosoma cruzi com a célula hospedeira, ocorre um aumento transiente nos níveis citoplasmáticos de cálcio, tanto no parasito quanto na célula hospedeira. Esta elevação de cálcio é importante para a entrada do parasito, e também ocorre um recrutamento de lisossomos para o local de invasão do parasito. A invasão do tripomastigota pode ocorrer de três formas: pela ativação da exocitose lisossomal, pela polimerização do citoesqueleto de actina ou pela indução de um processo semelhante à endocitose. Na primeira forma, os parasitas desencadeiam uma cascata de sinalização de cálcio nas células hospedeiras que ativa a exocitose lisossomal, ou seja, a adesão do parasita à superfície celular do hospedeiro promove um aumento na concentração intracelular de cálcio, e isso permite que ocorra a exocitose lisossomal. A fusão posterior dos lisossomos com a membrana plasmática da célula hospedeira permite a entrada do parasita e a formação de um vacúolo parasitóforo, com características lisossomais, pH ácido. Na segunda, os parasitas,
durante o processo de adesão à célula hospedeira, proporcionam mudanças na estrutura do citoesqueleto de actina, ocasionando a polimerização deste, o que permite a internalização do micro-organismo por meio de uma expansão da membrana plasmática, ou seja, as células emitem pseudópodes, que fagocitam os parasitas, e isso culmina no desenvolvimento de um vacúolo parasitóforo, com fusão de lisossomos intracelulares. Esse processo pode ser observado em apenas células fagocíticas. Já na terceira forma, o processo semelhante à endocitose afirma que em tempos muito iniciais após a infecção, a maior proporção de tripomastigotas entra nas células hospedeiras por invaginação da membrana plasmática, que gera um vacúolo parasitóforo inicial enriquecido em fosfoinosídeos derivados da membrana plasmática, mas não marcadores lisossomais. Ou seja, essa forma demonstra que o parasita pode entrar por invaginação da membrana plasmática, gerando um vacúolo inicialmente diferente dos lisossomais. No entanto, a primeira forma de invasão é a mais bem elucidada. Durante a invasão do Trypanosoma cruzi, está envolvido também o processo de maturação do vacúolo parasitóforo, que é a fusão dos lisossomos com o vacúolo parasitóforo, um processo crucial para o progresso da infecção. A fusão lisossomal ao vacúolo parasitóforo é um processo chave para a retenção do Trypanosoma cruzi no interior da célula hospedeira. Quando a fusão lisossomal é inibida, os parasitas internalizados não ficam retidos dentro das células do hospedeiro e escapam para o ambiente extracelular. No interior da célula hospedeira, os parasitas, em sua fase tripomastigota metacíclicos, estão contidos em um vacúolo parasitóforo, delimitado por membranas, emergente a partir de lisossomos ou que se funde posteriormente a eles. Uma vez dentro das células hospedeiras, os tripomastigotas secretam TC-tox, uma molécula que, em pH baixo, destruirá a membrana do vacúolo e permitirá que o parasita acesse o citosol, possibilitando a fuga do parasita para o citoplasma. Esta atividade lítica é facilitada pela atividade da transialidase do parasita nas glicoproteínas luminais que protegem o vacúolo parasitóforo, pois a transialidase secretada pelo parasita retira resíduos de ácido ciálico do vacúolo e torna a membrana deste vacúolo sensível à ação da TC-tox. Quando livres no citoplasma, os tripomastigotas se diferenciam em amastigotas, e essas formas então começam a crescer por fissão binária por até 9 ciclos. Normalmente, com o citoplasma carregado com algumas dezenas de amastigotas, a divisão da célula hospedeira é interrompida. Os amastigotas se diferenciam novamente em tripomastigotas e quando a célula fica cheia de tripomastigotas, podem ser observadas rupturas da membrana plasmática e processos degenerativos significativos, devido ao intenso movimento mecânico dos parasitas. Uma vez que a membrana plasmática da célula hospedeira é rompida, os parasitas são liberados para a corrente sanguínea e, assim, são capazes de interagir com outras células, que dentre elas estão as musculares cardíacas. A doença de Chagas resulta de uma infecção bem-sucedida do protozoário Trypanosoma cruzi. Embora haja muitas informações acerca dos mecanismos que resultam no estabelecimento da grave doença, de todo o processo e sobre as moléculas presentes na interação parasita-hospedeiro que retrata a invasão celular, mais estudos são necessários para alcançar uma alternativa eficaz de controle e erradicação da doença. Pois, foi visto que, se ocorre uma mudança ou impedimento em algum processo do mecanismo de interação, os eventos desencadeados posteriormente são impedidos e o parasita não prossegue com a infecção.